Caríssimos senhores deputados, senhoras deputadas, vamos dar início à nossa audição. Temos um ponto único na nossa ordem do dia. É uma audição após o Conselho Europeu de 20 de março. Temos para essa audição a senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, uma vez mais, que eu saúdo sempre com um gosto, e agora ainda redobrado, porque possivelmente será uma das últimas, se não a última audição, e até aqui todas correram maravilhosamente bem. Acho que todos os deputados conseguiram sempre colocar as questões que quiseram e tiveram sempre uma prestação muito informativa e até analítica também das posições e do que tem vindo a acontecer, nomeadamente no Conselho Europeu. E quero também felicitá-la por isso, pelo contributo que nos tem dado nessa vertente de esclarecimento e de aprofundamento, que é fundamental para a construção também da posição, se quisermos, ou das posições a partir da dimensão parlamentar. E felicitando-a, passaria desde já apenas a referir que terá 10 minutos, como habitual, para a sua intervenção, e depois a primeira ronda terá, de acordo com a grelha, 8 minutos para o PS e PST, 7 minutos para o Chega, 6 minutos para o Bloco de Esquerda, os outros partidos IEL, PCP, LIVRE, CDS, PP e PAN ainda não estão presentes. De qualquer maneira, ajustaremos caso ainda venham a participar. Por isso, Sra. Secretária de Estado, tem a palavra para a sua intervenção e, uma vez mais, é um gosto tê-la aqui connosco. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente, e eu aproveito esta oportunidade, porque imagino que será também a última deste Governo, para agradecer o trabalho da Comissão, agradecer ao Sr. Presidente da Comissão pelo trabalho que fez e pelas oportunidades que deu e que proporcionou ao Governo para vir aqui explicar as posições em matérias que são tão importantes e que tiveram desenvolvimentos tão cruciais neste último ano, e agradecer a todos os senhores deputados pelas perguntas que colocaram, que eu acho que na generalidade foram de facto construtivas e ajudaram a esclarecer as dúvidas que se podem colocar à população sobre as políticas europeias. E, estamos aqui para falar sobre como decorreu o Conselho Europeu dia 20 de março e, por isso, gostava de salientar que, como imaginam os senhores deputados, esta reunião realizou-se num contexto geopolítico extraordinariamente complexo e muito volátil também, e realizou-se poucos dias depois do Conselho Europeu Extraordinário, de 6 de março. Já tive a oportunidade de estar aqui a relatar os resultados desse Conselho Europeu, mas nessa altura tinha-se debruçado exclusivamente sobre a situação na Ucrânia e sobre a defesa e segurança. Nesta reunião houve uma agenda muito mais extensa, com os temas do apoio à Ucrânia, que é uma constante e vai continuar a ser, a situação no Médio Oriente, a competitividade, a defesa e a segurança, o próximo quadro financeiro plurianual, migrações, oceanos, multilateralismo e a situação nos Balcãs Ocidentais. Sobre a Ucrânia, à semelhança do que aconteceu no Conselho Extraordinário de 6 de março, foi reiterado o continuado e inabalável apoio à independência e integridade territorial da Ucrânia, dentro das suas fronteiras que são reconhecidas internacionalmente, e a necessidade de pôr fim à guerra através de uma paz abrangente, justa e duradoura, e que seja baseada nos princípios da Carta das Nações Unidas e que seja feito nos termos que a Ucrânia deseja. A nossa posição é muito conhecida, temos referido várias vezes concorda com esta posição. Sobre o Médio Oriente, a situação, está também bastante complexa. O Conselho Europeu deplorou a quebra do cessar-fogo em Gaza e também a recusa do Hamas a entregar os restantes reféns. No Conselho foi feito um apelo a que se volte imediatamente à plena aplicação do acordo de cessar-fogo, a libertação de todos os reféns e a cessão definitiva das hostilidades. Também foi relembrada a importância de retomar o acesso à ajuda humanitária sem entraves
em grande escala à faixa de Gaza e o fornecimento de eletricidade, inclusive é para as estações de dessalinização da água. O Conselho Europeu valorizou o Plano Árabe de Recuperação e Reconstrução, que tinha sido aprovado na Cimeira do Cairo no dia 4 de março, e com base nesse plano a União Europeia está pronta a dialogar com os parceiros árabes e outros parceiros internacionais. Reiterou o Conselho Europeu o empenho da União Europeia numa paz duradoura e sustentável baseada na solução de 2 Estados. Depois falou-se também sobre a situação na Síria e foi, em particular, condenada a violência generalizada contra civis na região costeira da Índia, e o Conselho Europeu instou as autoridades a assegurarem a proteção de todos os civis e a responsabilização das pessoas que cometeram violência. Sublinhou também a importância da transição pacífica e inclusiva na Síria e, naturalmente, enfim, o Conselho congratulou-se com um acordo que foi alcançado em março entre as autoridades de transição e as forças democratas sírias. E foi também um momento de saudar o fim do impasse político no Líbano. A posição de Portugal também nesta matéria bem conhecida tem sido reiterada, tanto por mim como pelo Sr. Ministro, em várias audições, em vários momentos. Defendemos o restabelecimento imediato do cessar-fogo permanente e incondicional na faixa de Gaza. Estamos focados no acordo de cessar-fogo, no regresso e libertação de todos os reféns, no apoio à solução de 2 Estados. E é uma posição que Portugal, que é consistente e tem sido permanente por parte de Portugal. Agora, falando sobre o debate que foi realizado no âmbito da competitividade da economia europeia, foram debatidos vários aspectos e eu referiria talvez 2. Primeiro, a identificação pelo Conselho Europeu de uma ligação estreita que existe entre a necessidade de investir na área de segurança e defesa e o reforço da competitividade da economia europeia. Ambas são compatíveis e ambas são necessárias. É muito importante e muito relevante para Portugal também o facto do Conselho Europeu ter dado especial importância à simplificação e à redução dos encargos regulamentares e administrativos, no fundo, à criação e ao aprofundamento do mercado energético, em particular elétrico, desbloqueando as barreiras que existem às interconexões entre as regiões. Como sabem os senhores deputados e muito bem, isto é uma das principais dificuldades que temos, enfim, no que diz respeito à capacidade de exportação energética em Portugal. E, por fim, referiu também, isto é muito importante, a mobilização da poupança privada para desbloquear o investimento necessário na economia, e aqui permite-me salientar que, de facto, Portugal encontra-se, enfim, temos neste momento como comissária uma pessoa que tem, que acreditamos, a comissária Maria Luísa Albuquerque, competências especialmente adequadas a esta pasta, que vai ser muito exigente e, enfim, acreditamos que será possível mobilizar estas poupanças privadas para o que nós precisamos. E aqui gostava também de referir que um dos pontos que o Primeiro-Ministro referiu, o Sr. Primeiro-Ministro, depois do Conselho Europeu, referiu em especial 2 pontos que nos parecem muito relevantes. Primeiro, a questão da simplificação e em termos de regulamentos e burocracia, que é muito importante para Portugal, e nesse sentido os esforços que a Comissão Europeia tem feito, em particular com os pacotes Omnibus, são muito relevantes. E no plano da energia, o Sr. Primeiro-Ministro tem, em todos os momentos em que está com líderes europeus, o Sr. Primeiro-Ministro tem referido a importância das interligações energéticas para a concretização de um verdadeiro mercado único de energia que beneficia todos, incluindo enfim, os Estados-membros, os Estados-membros fora da Península Ibérica, porque, como sabemos bem, o mercado ibérico de energia já é um mercado muito profundo e enfim, resta agora conseguir conectar-nos ao resto da Europa de uma forma mais aprofundada. Em matéria de segurança e defesa,
houve também avanços, houve uma aceleração dos trabalhos, em particular com a apresentação do Livro Branco sobre o futuro da defesa europeia, com a apresentação de medidas por parte da Comissão Europeia para reforçar o investimento dos Estados-membros em defesa, e o Conselho Europeu recordou também que é importante e crucial que a União Europeia seja mais forte e capaz neste domínio e que contribua positivamente para a segurança mundial, mantendo este caráter de complementar com a NATO e não prejudicando naturalmente as competências específicas dos Estados-membros. O Sr. Primeiro-Ministro saudou a iniciativa Rearm Europe, que foi proposta pelo Presidente da Comissão Europeia, e isto parece-nos um mecanismo e um plano muito importante na perspectiva em que permite mobilizar fundos ou ajuda os Estados-membros a mobilizarem fundos também para poderem reforçar as suas capacidades de defesa. Os senhores deputados saberão muito bem quais são as principais medidas. Há a possibilidade de mobilizar até 150 mil milhões de euros em empréstimos que serão garantidos pelo headroom do Orçamento da União Europeia, a possibilidade de ativar a cláusula de salvaguarda, a capacidade de mudar, enfim, as políticas do Banco Europeu de Investimentos de forma a ser possível investir mais em defesa, e todas estas medidas Portugal, enfim, concorda e apoia, sendo que no caso específico de Portugal, neste momento ainda está a ser avaliada a necessidade ou não de usar esses instrumentos na perspectiva de aumentar o nosso próprio investimento em defesa. E, para terminar, enfim, houve muitas coisas, e eu acho que nos 10 minutos não tenho tempo, mas queria apenas nesta intervenção inicial referir ainda à questão do próximo quadro financeiro plurianual e recursos próprios. E sobre este tema, a posição de Portugal tem sido uma constante, que é novas ambições, e as grandes ambições que a União Europeia tem num contexto geopolítico e económico que é muito desafiante, exige por parte da União Europeia também um orçamento que esteja à altura. E a posição portuguesa tem sido e será que essa ambição exige novos recursos, seja novos recursos próprios, que já tinham sido acordados entre os Estados-membros anteriormente, e possivelmente também emissão, enfim, nós estamos abertos a todos os instrumentos, mas também emissão de dívida comum, porque parece-nos fundamental reforçar o orçamento à medida das ambições num contexto que é muito difícil. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, não tem mal nenhum. Eu creio que os senhores deputados relevam facilmente este minuto extra, até atendendo às suas prestações anteriores, em que sempre se preocupou em cumprir, em fazer as suas intervenções respeitando o tempo e portanto, creio que não tem importância. Vou passar a palavra à senhora deputada Ana Mendes Godinho e depois à senhora deputada Ana Sofia Antunes, para ambas usarem destes 8 minutos para fazer a intervenção do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito bom dia, Sra. Secretária de Estado, Sr. Presidente, caros e caros deputados. Naturalmente aqui cumprimentar, nesta que deve ser a nossa última reunião no âmbito desta nossa missão coletiva. Eu ouvi a Sra. Secretária de Estado e não posso deixar de manifestar uma enorme preocupação e perplexidade pela forma como eu ouvi aqui alguma alienação do momento que neste momento Portugal está a viver, que é um momento de contexto internacional. E senti aqui, de facto, que me parece que o Governo vive numa grande bolha, talvez viva mesmo no bolhão. No momento em que estamos a discutir um contexto internacional de uma gravidade, uma incerteza brutal, este é o tempo em que é essencial ter um Governo de ação com um pragmatismo brutal, à semelhança do que aconteceu durante a pandemia. Nós aprendemos todos, e a Europa aprendeu também, de uma forma forçada, que, de facto, com respostas diferentes em momentos críticos da sociedade, têm-se efeitos diferentes. E o momento que vivemos, nomeadamente do contexto internacional, com risco, nomeadamente, de evolução incerta quanto à situação económica, uma situação dramática que se vive na habitação,
e eu acho que deixa aqui um alerta total a que o Governo deixa ao terreno e veja o que está a acontecer em termos de habitação, que é crítico. É essencial que esta discussão seja levada ao nível europeu e sejam encontradas soluções rápidas, emergentes a nível europeu. Não ouvi aqui uma única proposta feita por Portugal neste contexto, de encontrar soluções a nível europeu, de resposta, por exemplo, como o layoff simplificado, que mobilizámos durante a pandemia, que teve a capacidade de mostrar que respostas diferentes permitem, nomeadamente, ultrapassar momentos críticos da sociedade com taxas de desemprego baixas e controladas e prevenir o desemprego, que eu acho que tem que ser a nossa total prioridade. Aqui com muita preocupação, não ver neste momento esta capacidade de ação de prevenir os momentos próximos que se estão a viver, nomeadamente com um programa forte neste momento que tem que ser direcionado à proteção do emprego e à prevenção quanto ao aumento do desemprego. Também quanto à habitação, a situação é crítica no terreno. No último ano agravou-se dramaticamente a situação na habitação, que as pessoas sentem no dia-a-dia, e acho que é mesmo fundamental que sejam encontradas respostas rápidas, urgentes, a nível europeu e a nível nacional. Aliás, durante a pandemia mostramos isso, que muitas das respostas que encontramos a nível nacional depois foram implementadas a nível europeu com uma grande capacidade, de facto, de demonstração de que a Europa, quando se move em termos de coesão, tem capacidade de resposta. Segunda dimensão aqui de preocupação, é uma preocupação que já temos vindo a transmitir nos últimos debates aqui, que é a garantia da preocupação de que o investimento na defesa não implica um desvio e uma diminuição do investimento social, que é mesmo decisivo, mas que está relacionado também com a primeira matéria que aqui abordei. Terceira matéria de preocupação, de facto, é aquilo que está neste momento em cima da mesa quanto ao relatório que foi apresentado pela Comissária Maria Luísa Albuquerque, em que prevê, nomeadamente, a mobilização das poupanças privadas para fundos e para mobilização aqui para interesses privados, no âmbito, nomeadamente, dos sistemas de pensões e a possibilidade de estarmos a enfraquecer os sistemas de pensões. Portanto, 3 perguntas muito concretas. Número 1, o Governo apresentou na União Europeia medidas concretas de apoio ao emprego e à habitação no contexto que vivemos, para serem adotadas a nível europeu e também a nível nacional. Número 2, o Sr. Secretário de Estado consegue garantir que o investimento na defesa não vai afetar o investimento social? Terceira questão, está o Governo atento às conclusões do relatório da Comissária Maria Luísa Albuquerque? Em nosso entender, abre claramente as portas à abertura dos fundos com interesses privados, à privatização da segurança social. Qual é o entendimento do Governo? E pergunto se está, através de Bruxelas, a pretender condicionar o sistema português e a privatização do Sistema Nacional de Pensões. Muito obrigada. Senhora Deputada Ana Sofia, pode dar continuidade à vossa intervenção. Muito obrigada, Sr. Presidente. Voltando aqui ao tema da defesa, que naturalmente é um tema que, de forma relativamente transversal, nos preocupa a todos. Vimos que, efetivamente, há uma preocupação em que reforcemos o nosso investimento no reforço desta área. Contudo, reitero algo que já tive a oportunidade de dizer aqui anteriormente e que é a visão que o Partido Socialista subscreve nesta matéria, de que defesa não pode ser encarada de um ponto de vista estrito, mas de um ponto de vista mais amplo, do ponto de vista da nossa segurança europeia, da nossa soberania europeia, porque falar de defesa não deve necessariamente implicar falar apenas de armamento e reindustrialização nesta matéria, mas muito mais do que isto, falar de segurança e soberania energética, soberania digital, proteção contra aquelas que são as ameaças ao nosso Estado de Direito por parte daqueles que são os inimigos do nosso sistema democrático, do nosso sistema de valores democráticos, soberania alimentar. E, portanto, esta é de facto uma questão que nos preocupa, até que ponto, quando estamos a desenhar estes programas de reindustrialização e de relançamento da competitividade europeia, estamos de facto a ter a visão mais adequada para o nosso futuro.
ver ou encarar a questão da defesa como ela está, a nosso ver, a ser encarada neste momento, implicará centrar-nos todos exclusivamente na questão da reindustrialização de defesa, como se de repente todos nós nos fôssemos tornar ultracompetitivos a fazermos todos a mesma coisa, que é produzir armamento. E esta, a menos que seja uma visão em que dentro de 10 a 15 anos estamos todos ultra a petrechar armazéns de armamento para estarmos todos muito defendidos numa lógica pré-NATO ou para além da NATO. Se isto é visto numa lógica estrita de defesa face àquilo que possam ser ameaças futuras, parece-me pouco, porque estaremos a investir numa área de reindustrialização para enchermos armazéns. A menos que não seja esta a visão e que a visão para daqui a 10 ou 15 anos seja que estejamos todos aos tiros, o que a mim me parece bem mais preocupante numa lógica em que vimos efetivamente os governos de extremos, acima de tudo governos da extrema-direita, a tentarem rearmar-se de uma forma ultra preocupante na Europa. E por isto, aquilo que neste momento nos preocupa, até numa lógica de encararmos aquela que neste momento é a relação transatlântica, é de que forma vamos encarar esta política de investimento em segurança e esta política de reindustrialização até no atual contexto das relações transatlânticas. Sabemos quem temos do outro lado do Atlântico, à frente dos Estados Unidos, sabemos que neste momento fazê-lo, apostar em defesa, necessariamente implica apostar em adquirir armamento aos Estados Unidos e os riscos que isso também implica numa lógica de uma guerra comercial que neste momento é séria e que não sabemos aonde é que nos irá levar. Aliás, deixe-me dizer, Sr. Secretário de Estado, que nos preocupa continuarmos a não ver um plano efetivo de resposta a este possível risco sério de crises de tarifas trocadas, em que não sabemos exatamente onde vamos parar. Uma pergunta muito simples, Sra. Secretária de Estado, no que respeita às negociações do próximo quadro de financiamento plurianual, vimos que as conclusões do Conselho Europeu são muito sintéticas e permitem-nos extrair pouco, mas mantemos a nossa preocupação em tentar perceber de que forma, efetivamente, pretendemos fazer este reinvestimento em defesa e, mais do que isso, em segurança, sem pormos em causa aquilo que tem sido até agora o nosso investimento no Estado Social. Mantemos esta preocupação séria, na medida em que é certo que temos ouvido falar em várias hipóteses de refinanciamento nesta área, através de instrumentos comuns, através de afastamento de políticas de limite ao endividamento, mas continuamos a não ver de que forma é que esta situação se poderá resolver sem ser com alguma margem de liberdade acrescida para que cada Estado-membro possa decidir quais as suas preferências, quais as suas áreas prioritárias de investimento nesta matéria, porque nem para todos a visão é a mesma. Obrigada. Muito obrigada. Passar ao Sr. Deputado Paulo Muniz, do Grupo Parlamentar do PST, e dentro do tempo destinado na grelha, que são também 8 minutos, falará a seguir o Sr. Deputado Ricardo Carvalho. Mas começa o Sr. Deputado Paulo Muniz, é assim, não? É a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Secretária de Estado, a sua equipe, cumprimento-a. Senhoras e senhores deputados, nós ouvimos ontem as declarações do Sr. Presidente norte-americano em relação àquilo que tem sido a estratégia sobre taxas alfandegárias e, como vimos, houve novamente uma alteração de posição com uma suspensão por 90 dias daquilo que eram as intenções, nomeadamente em relação à Europa. E, de facto, o que é que nós assistimos por parte do Governo português, em particular do Sr. Primeiro-Ministro, sobre essa matéria, que é da maior relevância para a União Europeia e para o país? Ouvimos uma posição de serenidade, uma posição alinhada com a estratégia da Comissão Europeia, como não podia deixar de ser, uma posição atenta, permanentemente atenta, tanto assim é que hoje vamos ter um Conselho de Ministros dedicado exclusivamente à resposta nacional no quadro da União Europeia e à defesa dos interesses primeiros de Portugal, que é esta também a missão do seu Primeiro-Ministro. Em contraponto, vemos um candidato do Partido Socialista numa deriva desorientada, completamente desorientada. Aliás, a lembrar a famosa frase de pôr os banqueiros alemães a tremerem,
a querer reagir à pressa e a quente, a querer imputar ao país e aos nossos contribuintes e aos nossos recursos, outra vez, como se a TAP já tivesse há muito passado, os nossos recursos para responder, para responder de forma inconsciente, inconsequente, àquilo que são as posições do Sr. Presidente Trump. E é exatamente esta postura, que é uma postura à revelia do que o país precisa, do que um governo que se preocupa com os interesses nacionais deve ter, que nós vemos no candidato do Partido Socialista. Nada que nos espante, nada que nos surpreenda. Aliás, a senhora deputada Ana Mendes Godinho, na sua intervenção, falou da habitação. De facto, é um grande problema. Mas recordo-lhe da responsabilidade direta do Dr. Pedro Nuno Santos, da responsabilidade direta da senhora Ministra da Habitação, Marina Gonçalves, que nada fizeram, que tinham um objetivo de 26 mil habitações, e é este governo que vai fazer este objetivo chegar perto dos 60 mil habitações. Nós falamos de um governo que se compromete em resolver os problemas das pessoas, não é um governo de PowerPoints, não é um governo de conversas de corredor, é um governo de concretização. E este foi o seu pecado original e pecado capital, foi resolver o problema das pessoas. E, senhora Secretária de Estado, de facto, a desfaçatez... Silêncio, Srs. Deputados. De facto, a desfaçatez do Partido Socialista não tem limites. Em particular, em relação ao senhor candidato Pedro Nuno Santos, que o que fez neste governo foi anúncios a serem desmentidos pelo então Primeiro-Ministro, foi entregar à tripa forra dinheiro que era dos contribuintes e que retirou à economia, e é este candidato que, em sobressalto perante uma agitação internacional, cria de imediato uma resposta imponderada, uma resposta impulsiva, como é de resto o seu timbre. E por isso nós saudamos que, em matéria de política europeia, este governo é um governo com sentido de Estado, com sentido de responsabilidade, que não muda da manhã para a tarde em função das notícias da internet ou dos jornais, e que, na defesa do país, tem uma visão de futuro, e esta visão é de confiança e é de comprovada eficácia, e este sim, é o motivo de grande preocupação, de grande celeuma e, como se vê, de grande agitação na bancada do Partido Socialista. Muito obrigado. Senhores deputados, aqui o lema é: cada deputado faz a intervenção que entender. Portanto, nós estamos numa audição, não há qualquer apreciação nem qualificação, sobretudo por parte da mesa, às intervenções, mas eu peço a todos os senhores deputados que deixem que os seus pares possam fazer as suas intervenções com todas as condições de silêncio e depois terão a oportunidade de poder, se for o caso, confrontar com essas mesmas declarações. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Carvalho para terminar o tempo do Grupo Parlamentar do PST. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD tem vindo a colocar na agenda política aqui na Assembleia da República a questão da competitividade, e é com grande alegria que vemos finalmente este tema a ser debatido ao nível do Conselho Europeu, uma vez, até é muito oportuno, e depois vou inclusivamente em resposta à deputada Ana Mendes Godinho, é muito oportuno pela conjuntura internacional que vivemos ao nível do mercado internacional e das trocas de crédito e da recente postura dos Estados Unidos relativamente aos demais blocos a nível mundial e concretamente também ao bloco europeu. E este tema da competitividade é extremamente importante porque nós, sem competitividade, não podemos ter uma política de segurança e defesa como desejamos, não podemos proteger o Estado Social Europeu como o conhecemos e, sobretudo, permite-nos acelerar a agenda digital e a agenda verde. Em termos de competitividade, eu penso que este Governo tem dado provas. Nós, no último ano, baixámos o IRC, voltámos a colocar o Banco de Fomento finalmente a funcionar, aceleramos a execução do PRR e recuperámos o tempo perdido no PRR, duplicámos os marcos e a execução financeira, é consultar os números, duplicámos os marcos e a execução financeira,
Ao nível da competitividade também, fechámos um acordo na concertação social para 2029 com um aumento significativo do salário mínimo e do salário médio. E dito isto, e indo até à questão que a deputada Ana Mendes Godinho colocou, o Governo está a fazer o seu trabalho. O Governo, já vou à Sra. Secretária de Estado, o Governo recentemente reuniu com as associações empresariais e vai apresentar um pacote dedicado às empresas exportadoras. Vai, nomeadamente, Sra. Deputada, aumentar as garantias por via do Banco de Fomento, nomeadamente no plano InvestGo, vai acelerar a execução do PT 2030 nos apoios à exportação e à internacionalização, vai abrir uma linha de financiamento dedicado a estas mesmas empresas e vai reforçar os plafons de seguro de crédito para fomentar a exportação e dar um apoio às empresas que vivem esta conjuntura. Relativamente ao tema da competitividade e do Conselho Europeu, o PSD congratula-se pela posição do Governo português, nomeadamente na necessidade de acelerar a conclusão da União Bancária, de acelerar também toda a política que está prevista ao nível do mercado de capitais e ao mercado de poupança. Porquê? Porque nós vivemos um grande desafio ao nível da União Europeia. Nós necessitamos de capitais privados associados a capitais públicos para aumentar o investimento. Só assim é que podemos competir com outras geografias, só assim é que podemos ser competitivos com outras geografias, nomeadamente com os Estados Unidos, no que diz respeito à inovação, no que diz respeito à tecnologia, no que diz respeito ao empreendedorismo. E, nesse sentido, gostaria de deixar aqui uma questão à Sra. Secretária de Estado, que tem a ver que, se neste contexto Portugal se revê nesta posição da União Europeia de acelerar esta maior integração bancária, de diminuir a burocracia que existe e que é necessária para que haja mais investimento, também se revê nesta necessidade de apostar na parte da literacia financeira, enfim, se conseguimos dar maior atratividade ao mercado financeiro, por forma a que a União Europeia possa ser competitiva com os demais blocos, possa ter mais autonomia e possa ter uma posição liderante ao nível da economia mundial. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou passar a palavra agora ao Sr. Deputado António Pinto Pereira, do Grupo Parlamentar do Chega, que tem 7 minutos, mas o Sr. Deputado divide esses 7 minutos também com o Sr. Deputado Rodrigues Alves Taxa. Começa o Sr. Deputado António Pinto Pereira. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, começo por agradecer a vossa presença e, ao mesmo tempo, lamentar a falta reiterada do Sr. Ministro dos Estrangeiros a esta Comissão de Assuntos Europeus para tratar de temas relacionados com os Conselhos Europeus. É verdade que a Lei de Acompanhamento refere na linha A do número 2 do artigo 4º que a Assembleia da República procede ao acompanhamento e à apreciação da participação portuguesa no processo de construção da União Europeia através da Comissão de Assuntos Europeus, designadamente através da realização de debate na Comissão de Assuntos Europeus com a presença de membro do Governo a realizar antes de cada Conselho Europeu. Mas se é assim, não deixa de ser também verdade que o artigo 7º-B da mesma lei, número 43/2006, que tem por epígrafe audições do Governo sobre as reuniões ministeriais do Conselho da União Europeia, exige, e passo a citar, que no âmbito das audições regimentais dos ministros nas comissões parlamentares permanentes, previstas no regimento da Assembleia da República, é dedicada uma ronda ao conhecimento e ponderação dos assuntos europeus, nomeadamente as posições a debater ou debatidas nas reuniões ministeriais do Conselho da União Europeia, consoante a audição seja antes ou depois da sua realização. Ora, se esta última norma exige a presença de ministros nas audições regimentais relacionadas com as reuniões ministeriais do Conselho da União Europeia, parece óbvio, até mesmo para um neófito chegado a esta área do conhecimento científico e até mesmo para um iletrado na matéria, que as reuniões do Conselho Europeu que exigem a presença de chefes de Estado ou de Governo não podem permitir a substituição de ministros por secretários de Estado. Mas permita, Vossa Excelência, que lembre nesta ocasião que no final da década de 80 faltou um ministro dos Estrangeiros do seu partido, o professor João Deus Pinheiro, a um Conselho Europeu extraordinário que iria decidir a importante temática da invasão do Kuwait pelo Iraque. Na altura justificou a sua falta dizendo que estava a banhos na Praia dos Tomates, no Algarve, onde também tinha um importante torneio de golfe a que não poderia faltar. Portugal foi o único Estado-membro que se fez representar nessa altura por um secretário de Estado, Durão Barroso, o que indignou todos os nossos parceiros europeus.
Não sei se Vossa Excelência tem conhecimento deste vergonhoso episódio que embaraçou Portugal e que até determinou a alteração dos tratados para exigir no articulado pós-Maastricht em 92 a nova e atual redação dada ao artigo 16, número 2 do TUE, passou a exigir especificamente a presença de membros do Governo com a categoria de ministros nas reuniões do Conselho de Ministros e, portanto, sem a possibilidade de haver delegação em outras categorias inferiores do Governo. E cito o artigo em questão: o Conselho é composto por um representante de cada Estado-membro ao nível ministerial. Ora, se o Conselho de Ministros da União Europeia, onde só podem intervir ministros, exige a presença de um ministro no Parlamento, quer Vossa Excelência dizer-me que o Conselho Europeu, que exige a presença de chefes de Estado ou de Governo, ou seja, de primeiros-ministros, que apenas podem fazer acompanhar por ministros, autoriza a presença no Parlamento de um membro do Governo com uma categoria inferior à de um ministro? Pela minha parte, não estarei cá nos próximos trabalhos desta Comissão, mas que fique registado, nem que seja por força das atas em diário da Assembleia da República, que se aprenda com os erros do passado, já que, pelos vistos, este Governo nada retirou do que podia ter adquirido nesta legislatura em matéria de boas práticas e de cumprimento das regras jurídicas aplicáveis que exigem a presença de membros do Governo com a categoria de ministros quando se trata de temas relacionados com os Conselhos Europeus. Isto para não lembrar já o respeito que a democracia pressupõe e que o Estado de Direito reclama de o Governo dever responder ao nível ministerial às questões colocadas pelos deputados à Assembleia da República. Aproveito para enviar cumprimentos pessoais, também pessoais, ao seu Ministro dos Estrangeiros, lamentavelmente sempre faltoso a estas reuniões sobre a Europa. E muito obrigado. Sr. Deputado Rodrigo Alves Taxa, para dar continuidade. Estão aqui a dizer que o Sr. Deputado tem que vir mais para o lado esquerdo. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Secretário de Estado, os Srs. Deputados e permitam-me a todos, que se estima ser esta a nossa última reunião, cumprimentá-los a todos na certeza de que nas nossas divergências que existem e que certamente se manterão, da minha parte sempre encarei a possibilidade de estar na vossa companhia como talvez a maior honra da minha vida do ponto de vista profissional e nesse sentido também, pese embora as diferenças, considero que com todos aprendi alguma coisa para a minha vida política. Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, no seguimento da apresentação da nova Estratégia Europeia de Segurança Interna, quero começar por reconhecer a importância de reforçarmos a proteção dos cidadãos europeus no momento em que enfrentamos desafios geopolíticos tão diversos e tão acentuados. Contudo, o sucesso desta estratégia, estamos em crer, não depende apenas, ou não dependerá apenas da sua ambição, mas também da forma como cada Estado-membro, incluído Portugal, nela se integrará. Permita-me, por isso, destacar dois pontos que nos merecem especial atenção. Em primeiro lugar, a nova governação da segurança interna. A integração da dimensão de segurança em todas as políticas europeias não há dúvida que pode e deve ser positiva, mas não pode acontecer à custa da transparência, da coordenação institucional e do controle democrático. Pergunto-lhe, por isso, como será, no entendimento do Governo, evitada a tentação de uma centralização tecnocrática com pouca responsabilidade individual no que respeita aos Parlamentos nacionais? E qual será o papel de Portugal nesta nova arquitetura de governação? Em segundo lugar, Sra. Secretária de Estado, consideramos que a partilha de informação e o risco de vigilância desproporcionada, bem como o reforço da interoperabilidade entre sistemas e bases de dados, pode levantar algumas preocupações quanto à proteção da privacidade dos cidadãos. Gostava, portanto, de lhe perguntar, ao Governo, neste caso, se o mesmo se compromete, ou melhor, como se compromete, a defender em sede europeia salvaguardas robustas para garantir que este esforço não resvala para um modelo de vigilância massiva, sobretudo no que toca à encriptação e acesso a dados pessoais. Eram estas as duas questões que lhe gostaria de colocar, Sr. Secretário de Estado, e mais uma vez, para os efeitos, despeço-me de todos com estima e consideração pessoal redobradas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Vou passar a palavra à senhora deputada Marisa Matias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem um máximo de intervenção de 6 minutos, com a devida tolerância que tem sido dada a quem dela tem vindo a usar. Senhora deputada, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhora Secretária de Estado, obrigada pela sua presença nesta reunião. Estamos a falar da reunião do Conselho Europeu de 20 de março e já algumas semanas passaram. Contudo, essa prestação de contas é sempre necessária e, por isso, é importante que a faça. Eu gostava de lhe colocar algumas questões e procurarei ser breve e não ter que abusar da generosidade do Sr. Presidente, e que tem a ver com a situação no Médio Oriente. A Sra. Secretária de Estado referiu muito em passão o que foi discutido e referiu-se ao que se passa no Médio Oriente como uma situação... Deputada, deixe-me só interrompê-la por uma coisa. Nós não estamos com som. Estamos? Está a gravar? Então peço desculpa, pode continuar. Parecia que não estava amplificado. Mas conseguem ouvir-me? Eu noto que tenho o som ligado. Eu estive sempre a ouvir. Peço desculpa, não me tinha percebido. Como estava a dizer, a Sra. Secretária de Estado referiu-se à situação que se vive no Médio Oriente como uma situação complexa. Concordaremos em discordar que se trata de uma situação muito mais do que complexa, é uma crise humanitária, é um genocídio que está em curso. Mas quando foi a reunião do Conselho Europeu, Israel já tinha colocado fim à ajuda humanitária há cerca de 2 semanas. E da parte do Conselho, ou da reunião do Conselho, segundo pude perceber, não houve nenhuma referência específica. Houve um apelo ao cessar-fogo e à libertação dos reféns, mas nada foi feito especificamente em relação ao facto de Israel violar o direito internacional e estar nessa fase, a 20 de março, já há 2 semanas, sem permitir a entrada da ajuda humanitária. Bem, esta situação agravou-se, agora é mais de 1 mês. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, diz que à medida que se vai fechando a ajuda humanitária, as comportas do horror se abrem. São situações em que, de facto, as pessoas estão a ser deixadas abandonadas à morte. Já vimos o que aconteceu também nas últimas semanas com o exército israelita a assassinar 15 profissionais de socorro, 15 socorristas, e a tentar disfarçar e esconder essa execução, nomeadamente depois colocando estes socorristas numa vala comum. Tem havido várias denúncias internacionais e, enfim, dito tudo isto, a posição de Portugal é conhecida. A Sra. Secretária de Estado repetiu aqui e sempre tem a oportunidade do Governo de falar disto, a posição de Portugal é conhecida. Portanto, a minha pergunta é muito concreta. A posição de Portugal, independentemente da mudança de Governo, não mudou muito. Eu falo de Governo oficial, o que era o Governo a 7 de outubro de 2023 e o que é o Governo agora. É óbvio que o Partido Socialista, entretanto, mudou de posição, mas o Governo da altura, a posição de Portugal, enquanto Estado, não mudou praticamente, ou não mudou nada, em relação a 7 de outubro de 2023 e agora. Continua a mesma. E, no entanto, já houve mais de 50 mil mortes e, no entanto, há um genocídio a acontecer. Portanto, eu coloco a questão no sentido contrário. Uma vez que tudo isto que aconteceu leva a que a posição de Portugal se mantenha a mesma, que a União Europeia continua a garantir total impunidade a Israel, a minha pergunta é, Sra. Secretária de Estado, o que é que Israel tem de fazer para que Portugal mude de posição? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Concluímos para já a primeira ronda. Haverá a possibilidade, como sabem, de intervenções ainda numa segunda ronda, com 2 minutos máximo para cada deputado. Contabilizando as 7 intervenções ou os tempos atribuídos aos grupos parlamentares, dá um total de, se não me engano, 29 minutos de tempo para resposta da Sra. Secretária de Estado. Portanto, eu passo-lhe a palavra e terá, portanto, quase meia hora para poder dar as respostas que entender. Tem a palavra, Sra. Secretária de Estado. Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradeço a todos os deputados pelas questões que colocaram. A
E gostava talvez de começar por, enfim, recordar que estamos aqui, eu estou aqui com o objetivo de falar sobre os resultados do Conselho Europeu dia 20 de março. Estou completamente disponível, tenho estado em todas as comissões para abordar variadíssimos temas, mas nitidamente há alguns que estão, enfim, um bocadinho fora do que foi debatido na altura. Não quer dizer que não possamos falar sobre eles, mas não era este o propósito desta audição. Portanto, para responder à Sra. Deputada Ana Mendes de Godinho, gostaria de dizer que, não sendo o tema desta audição, posso naturalmente referir, como sabe muito bem a Sra. Deputada, o Governo tem tido uma preocupação com a situação que se vive do ponto de vista geopolítico, geoeconómico, se quiser, e neste momento o Conselho de Ministros está reunido precisamente para preparar a resposta. E eu, como imagina, não me irei antecipar ao Sr. Primeiro-Ministro para referir o que estará a ser debatido em Conselho de Ministros. O que eu posso dizer, a Sra. Deputada depois colocou outras questões, uma questão sobre, enfim, a questão sobre o investimento em defesa, isto aqui de facto mais relacionado com o que foi debatido no Conselho Europeu, e portanto posso lhe dizer, a sua questão era se o investimento em defesa não afeta o investimento social. E o que a convicção que o Governo tem é que o investimento em defesa, e eu penso que isto responde também em parte às questões da Sra. Deputada Ana Sofia Antunes, o investimento em defesa é e em defesa, numa perspectiva até de reforçar as bases industriais do setor da defesa, é um investimento que tem muitos efeitos para lá da defesa. E podemos falar, eu penso que em algumas destas audições já referi, o investimento pode ser feito em infraestruturas que podem ser utilizadas para fins civis e militares. O investimento é feito muitas vezes em áreas de elevadíssima tecnologia que também têm impacto sobre, enfim, para a vida das pessoas para além das questões de defesa. O investimento em defesa cria empregos, permite aumentar as exportações e tem um efeito positivo sobre as contribuições para a segurança social. O investimento em defesa tem vários efeitos positivos para a economia e, por isso, na perspectiva do Governo, o investimento em defesa é um contributo positivo para a competitividade, para o produto, e dessa forma também pode contribuir para as políticas sociais. A Sra. Deputada referiu ainda uma preocupação que a política ou que as propostas da Comissão no que diz respeito aos sistemas de pensões, e penso corretamente, que estou a dizer corretamente quando disse que não quer, enfim, que tem receio que isto conduza à privatização da segurança social. A Sra. Deputada, obviamente que não. As propostas da Sra. Comissária e da Comissão são propostas para reforçar o investimento, para reforçar as poupanças das famílias, são propostas que visam a que uma população europeia com uma demografia em que, de facto, as pessoas vivem cada vez mais tempo, que é muito positivo, mas há menos jovens, taxas de natalidade mais baixas, é preciso fazer face a essa situação. As pessoas precisam também, elas próprias, tomar em conta uma parte dessa situação e preverem o que pode acontecer no futuro e, por isso, para além, naturalmente, dos sistemas de segurança social, é preciso que as pessoas estejam conscientes que precisam de poupar para o futuro. E, portanto, essa preocupação que referiu, obviamente que não há, que não é realista, não é isso que a Comissão quer fazer. Depois disse a Sra. Deputada Ana Sofia Antunes, falou sobre a questão questões da defesa, investimento da defesa não pode ser estrito, também tem que estar relacionados com segurança, soberania europeia, energética, digital, etc. Muito bem, eu diria que aqui são várias questões e todas estas questões têm sido alvo de debate em vários Conselhos Europeus e, de novo, neste Conselho Europeu. Naturalmente, que o momento em que vivemos exige uma preocupação
especial, talvez, com a segurança e com defesa e com a proteção. Repare que o programa previsto pela Comissão Europeia tem um elemento muito importante, em português a expressão não é fácil, mas é preparedness, preparação, no fundo é preparação, que tem vários elementos e não tem só defesa. Portanto, isso não está esquecido dentro das políticas da União Europeia e não está esquecido para o governo português, que está muito empenhado. Mas também não podemos ignorar que o mundo em que estamos exige uma maior despesa em defesa. E eu não vou pronunciar-me aqui sobre se no futuro estaremos, como a senhora deputada disse, sobre a sua visão sobre o que poderá ser o futuro em termos de, enfim, de segurança. Mas o que lhe posso dizer é que um governo, e a União Europeia, mas o governo de Portugal, tem naturalmente que estar preocupado com a enorme exigência, insegurança e volatilidade que estamos a viver. E a preparação que é necessária, incluindo em termos de investimentos em defesa, francamente, seria uma irresponsabilidade se o Governo não começasse, e não como está a fazer, a olhar com muita seriedade para a necessidade de reforçar o investimento em defesa. E, portanto, eu só lhe posso dizer que acho que o Governo está a atuar com calma, com a ponderação necessária, tendo em consideração que os investimentos em defesa têm que ser compatíveis com investimentos na segurança social e investimentos em muitas outras áreas, mas que os investimentos em defesa não podem ser descurados. E eu acho que é isto que é preciso transmitir com muita calma e muita tranquilidade. Não? A questão aqui é que nós, com muita tranquilidade, temos que estar preparados para os cenários que se nos colocam, infelizmente, atualmente. O Sr. Deputado Paulo Muniz falou-nos também sobre a resposta do Governo face à difícil situação que vivemos. E, Sr. Deputado, eu concordo consigo, eu acho que, enfim, o Governo, em particular o Sr. Primeiro-Ministro, não falarei por mim, mas o Sr. Primeiro-Ministro tem procurado dar esta mensagem. Uma mensagem de tranquilidade, é certo, mas uma mensagem também de preparação. E uma preparação para todos os desafios. Desafios de segurança, desafios, o que agora a expressão que se gosta de usar, que é geoeconómicos, no fundo, para referir a enorme volatilidade nos mercados financeiros que resulta de uma visão diferente, talvez, enfim, bastante diferente do passado no que diz respeito ao comércio internacional. E o nosso Primeiro-Ministro, e até em todas as conferências de imprensa pós-Conselho Europeu, penso que tem transmitido isso, que é esta ideia de que os desafios são muito grandes. Eu diria que os desafios são maiores do que quase todos nós vivemos antes, penso eu, e que perante esses desafios o Governo está numa postura de responsabilidade e de tranquilidade a preparar o país para as eventualidades que possam surgir. E eu acho que é isto que nós temos que dizer às pessoas, que é, com muita tranquilidade, estarmos sem medo de olhar para as questões e reagir com ponderação e com muita calma. O Sr. Deputado Ricardo Carvalho falou-nos sobre a competitividade e sobre a agenda da União Europeia, em particular também na questão do plano de poupanças e investimentos. E eu queria dizer que Portugal se revê, e pergunta, enfim, a posição de Portugal, eu queria dizer que Portugal se revê inteiramente nesta agenda de competitividade para reforçar a competitividade. Portugal, o Governo tem feito um esforço a nível das políticas nacionais muito grande para recuperar a competitividade da economia portuguesa e acreditamos que, para além das políticas nacionais, é preciso coordenar isso com uma política europeia, também ela mais amiga das empresas e, em particular, das PMEs. Acreditamos que o caminho que está a ser trilhado agora pelas instituições da União Europeia, em particular pela Comissão, estamos no bom caminho. Há um esforço, de facto, que é diferente desta vez, tem sido um esforço que não se assistiu da mesma forma no passado, de reduzir e simplificar a burocracia, e Portugal tem apoiado as medidas, por exemplo, o pacote Omnibus, no que diz, por exemplo, respeito ao Corporate Social Responsibility Reporting, isso...
enfim, a expressão em português é o reporte, enfim, o reporte ao qual as empresas são obrigadas em termos de responsabilidade social e ambiental, etc. E Portugal revê-se muito nesta posição. É uma combinação, no fundo, a competitividade é uma europeia, tem que ser sempre uma combinação daquilo que dentro das suas competências a União Europeia pode fazer e aquilo que dentro das suas competências os Estados-membros podem fazer para que seja uma conjugação virtuosa de esforços para reforçar o papel das empresas, para criarem emprego, reforçarem, no fundo, os regimes de segurança social também por essa via de reforço de emprego e de reforço das contribuições e para colocar a Europa numa posição liderante em várias áreas, incluindo a área digital. O Sr. Deputado António Pinto Pereira, eu queria aproveitar esta oportunidade que tenho agora, talvez, Sr. Deputado, enfim, o Sr. Ministro, e eu tenho vindo cá com ele várias vezes a esta Comissão, portanto, sei que ele vem muitas vezes, tanto à Comissão de Assuntos Europeus como à Comissão de Negócios Estrangeiros, portanto, discordo da sua visão, mas queria também aproveitar esta oportunidade para lhe dizer, Sr. Deputado, para reiterar que o Conselho Europeu não é um Conselho Ministerial e, portanto, não é. E, portanto, Sr. Deputado, essa forma que tem de dizer que, se fosse um Conselho Ministerial devia haver um Ministro, enfim, mas não é. Enfim, o Conselho Europeu é o Sr. Primeiro-Ministro e no regulamento e no regimento da Assembleia da República diz o membro do Governo. Aqui estou eu, com muito gosto e feliz de cá estar. E por vezes é o Sr. Ministro que vem, também com muito gosto, mas o ponto é, estamos inteiramente dentro do cumprimento da lei e eu diria até da racionalidade neste tema. Sr. Deputado Rodrigo Taxa, pôs aqui algumas questões que não foram, enfim, não foram exatamente também debatidas no Conselho Europeu, mas queria só fazer aqui um comentário, falou sobre a centralização burocrática, o papel de Portugal, no papel da governação e falou também sobre interoperabilidade de bases de dados. Isto não foi debatido no Conselho Europeu e, portanto, enfim, estamos aqui a fugir um bocadinho ao objetivo desta reunião. Mas eu também lhe posso dizer que o papel de Portugal tem sido transversal e tem sido, ao longo do tempo não muda. É um papel de respeitar as competências por um lado, as competências da União Europeia e, por outro lado, as competências dos Estados-membros. Não nos desviamos daí, não há proposta nenhuma para mudar isso e, portanto, não vejo que haja risco nenhum por aí. Depois, por último, a senhora deputada Marisa Matias colocou questões relativamente ao Médio Oriente. E eu queria dizer-lhe aqui uma coisa. O Conselho Europeu, como saberá, foi bastante mais extenso do que aquilo que referiu na sua intervenção. Para além da Síria, a senhora deputada focou mais a questão em Gaza e em Israel, mas eu acho que aqui o importante é de referir que a União Europeia tem vindo e continua a apoiar. Isto está expresso nas conclusões do Conselho Europeu, especificamente na página 2, no ponto 6 e 7, que não só a União Europeia está determinada a apoiar uma solução baseada em 2 Estados, como tem contribuído com todos os esforços para essa solução, incluindo apoiando a autoridade palestiniana e a sua agenda de reformas, que é muito importante para ser possível a criação de um Estado, para ser possível a existência de um Estado e a existência de 2 Estados lado a lado. E por isso, senhora deputada, naturalmente que a situação que se vive é uma crise humanitária. O governo português tem dito sempre que é preciso parar. Não só isso, como tem apoiado todos os esforços das Nações Unidas e o Estado português nunca deixou de apoiar todos os esforços das Nações Unidas e das suas instituições que estão no terreno para minimizar, enfim, para procurar minimizar os efeitos terríveis desta crise humanitária. Aliás, o Conselho Europeu também teve uma reunião dedicada ao multilateralismo com o Secretário-Geral das Nações Unidas, em que esse tema e o apoio às Nações Unidas também foi referido e Portugal tem sido totalmente constante neste aspecto. E, portanto, a posição de Portugal continua a mesma neste sentido em que nós apoiamos desde sempre e continuamos a apoiar a solução de 2 Estados
e estamos a contribuir ativamente para que exista, para que seja possível que isso se concretize, nomeadamente através do apoio à autoridade palestiniana. Muito obrigada, Sr. Presidente. Penso que respondi a tudo. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Vamos dar início à segunda ronda. Eu tenho as seguintes inscrições dos senhores deputados José Luís Carneiro, Ana Sofia Antunes, Paulo Muniz, Ricardo Carvalho, Pedro Correia, João Tili e, por último, António Pinto Pereira. Começo por dar a palavra ao Sr. deputado José Luís Carneiro, do Grupo Parlamentar do PS. 2 minutos. Muito obrigado. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado, eu gostava de colocar 2 questões. A primeira que tem que ver com o facto de quando Portugal teve que enfrentar o complexo desafio do Brexit, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, sob a responsabilidade do Sr. Embaixador João Valera, criou uma equipa transversal ao Ministério para avaliar as ameaças e os riscos que resultariam da adoção do Brexit em termos de ameaças e de oportunidades ao próprio país. A pergunta está em saber se o Ministério dos Negócios Estrangeiros constituiu ou não, desta vez, uma equipa para, com as competências dentro do próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros, que são muitas, preparou ou não uma equipa para avaliar os riscos relativos ao comércio internacional. A segunda questão tem que ver com, já aqui foi sublinhada pela Sra. Deputada Ana Mendes Godinho, tem que ver com a estratégia da União Europeia para a união das poupanças e dos investimentos. Do nosso ponto de vista, essa união das poupanças e dos investimentos tem consigo 4 riscos que nós conseguimos para já identificar. Primeiro, uma liberalização excessiva dos mercados de capitais. Segundo, uma diminuição dos reguladores, o que significa menor poder dos Estados garantirem uma eficiente e uma eficaz regulação dos movimentos financeiros e, particularmente, na mobilização das poupanças disponíveis no quadro da União Europeia. Calcula-se nesse relatório em cerca de 11 bilhões o conjunto das poupanças dos Estados-membros e, naturalmente, que a criação de uma entidade superior que está acima dos Estados subtrai, retira aos Estados capacidade de regulação no modo como esses capitais são mobilizados por parte da própria União Europeia. Terceiro, exige, esta proposta de relatório, exige também menos garantias bancárias, nomeadamente no que respeita às reservas de capital. E bem sabemos que depois da crise financeira de 2008, uma das dificuldades que houve foi precisamente garantir o cumprimento de rácios de capital para diminuir precisamente os receios de podermos cair numa nova crise dessa natureza. Por último, ao remover também as barreiras transfronteiriças relativas aos controlos desses movimentos, diminui as capacidades dos Estados-membros de regularem os mercados de capitais nacionais. E, portanto, em função destes riscos que se conseguem identificar a olho nu, sem uma grande análise e uma análise detalhada, a pergunta também que faço é se o Ministério dos Negócios Estrangeiros tem uma avaliação de risco em relação a opções desta natureza, relativamente às quais, enquanto Estado-membro, teremos que nos pronunciar. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Sofia Antunes, tem a palavra. Uma ajudinha. Sr. Presidente, muito obrigada. Sra. Secretária de Estado, procurando clarificar aquilo que disse aqui anteriormente, não me verá a mim, obviamente, pôr em causa a necessidade de investimento em defesa. Apenas a natureza desse mesmo investimento, se mais restrito, se mais específico ou mais alargado, e a forma como o estamos a pensar. Uma vez mais, digo que acho que estamos a ser demasiado imediatistas e não estamos a conseguir ver as coisas a médio prazo, apenas a curto prazo. E essa é a falta de perspectiva e de foco que identifico. De todo modo, permita-me insistir numa questão que creio que não foi aqui devidamente clarificada, que é de que forma é que estamos efetivamente a trabalhar, de que forma está o governo português a trabalhar no âmbito das diferentes instituições europeias para planear e para desenhar o próximo quadro financeiro plurianual. Sabemos que as primeiras propostas irão aparecer no próximo mês de maio.
Gostaríamos de perceber qual o posicionamento e quais as medidas concretas que está o Governo português a apresentar nesta matéria, nomeadamente para conseguirmos estar seguros de que um avançar nestes investimentos que se tornaram nos últimos tempos mais necessários e prementes e que necessariamente se tornam urgentes para alguns dos Estados-membros e de cuja lógica de responsabilidade conjunta não nos desvinculamos, mas de que forma iremos conseguir garantir que não teremos cortes em áreas que são efetivamente fundamentais e que têm garantido respostas a nível do Estado Social, das quais não devemos estar disponíveis para prescindir. É essa a questão que queria deixar. Muito obrigada. O Sr. Deputado Paulo Muniz, do PSD. Tem a palavra, 2 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Secretária de Estado. Uma preocupação que nós, de resto, já temos tido oportunidade de suscitar tem a ver com o quadro financeiro plurianual, em particular com a política de coesão. Nós temos uma preocupação pelo facto do país ter 2 regiões ultraperiféricas, os Açores e a Madeira, que são particulares e principais beneficiários dos fundos ao abrigo da política de coesão. E, por conseguinte, nós, quando assistimos a algumas tendências de flexibilização daquilo que possam ser os fundos alocados à política de coesão entre os Estados-membros, isto é, alguns Estados-membros poderem utilizar recursos que poderiam estar destinados no quadro da política de coesão a estes fundos para a defesa, nomeadamente os países mais próximos do epicentro da guerra na Ucrânia, fica-nos uma dúvida e uma preocupação se nós conseguimos assegurar que esta tendência que se ouve falar não poderá vir a prejudicar aquilo que são as políticas de coesão e, nomeadamente, os fundos associados para o país e a sua aplicação às 2 regiões ultraperiféricas, que têm sido instrumentos de desenvolvimento e coesão económica e social de primeira hora e em linha com o objetivo primeiro da União Europeia de que ninguém fique para trás do ponto de vista do desenvolvimento social, económico e até da coesão territorial. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Carvalho. Sr. Presidente, eu prescindo da minha intervenção. Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Correia. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado. Dando continuidade à análise da estratégia Protect European Union, gostaria de abordar mais 2 pontos essenciais. Em primeiro lugar, a cibersegurança e a resiliência híbrida. Concordamos com a prioridade atribuída a esta dimensão, mas sabemos que a redução da dependência de fornecedores de risco e a construção de autonomia estratégica exigem muito mais do que declarações, exigem investimento real, capacitação técnica e uma visão nacional de longo prazo. Então pergunto, que planos concretos tem o Governo de modo a garantir que Portugal não fica, mais uma vez, na periferia deste esforço europeu? O segundo ponto, a articulação entre esta estratégia e os restantes programas europeus. Falamos do Livro Branco da Defesa Europeia, do Programa SAFE e do ReArm Europe. Na teoria, são complementares. Na prática, corremos o risco de criar uma colcha de retalhos incoerente e dispersa. Existe um plano nacional de implementação que assegura a coerência entre estas iniciativas? E, mais importante ainda, vai o Governo envolver verdadeiramente o setor privado, a academia e a sociedade civil neste processo? A Protect European Union pode ser uma oportunidade, mas só o será com visão estratégica, execução coerente e coragem política. E por isso pergunto-lhe, Sra. Secretária de Estado, que prioridades nacionais serão de facto defendidas e que recursos serão efetivamente alocados? E como se terá então garantido que os valores da União, democracia, Estado de Direito e direitos fundamentais não são sacrificados em nome de uma segurança sem rosto? Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Tilly. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus. A minha questão é sobre as malfadadas tarifas dos Estados Unidos, que por acaso foram suspensas ontem, exceto as da China. Claramente, os Estados Unidos estão a defender-se da hegemonia chinesa e Trump
está a defender a economia e o emprego do seu país. Isso é claro. Podemos discordar, muito ou pouco, mas é de uma defesa, uma tentativa de defesa da economia americana e do emprego dos norte-americanos que estamos a falar. E, finalmente, depois de décadas em que os seus produtos foram tarifados de forma discreta, silenciosa e absurda por dezenas de países, 30%, 40% e mais. E a ver as suas tecnologias roubadas ou usurpadas pela China. Biden, ou melhor, Obama, deixou que tudo acontecesse durante várias décadas sem reagir. O que se pode questionar é esta solução com efeitos da noite para o dia. Mas, por outro lado, todos os países europeus são afetados por igual. Portanto, teoricamente, nenhum perde competitividade, relativamente ao seu vizinho, neste caso. É, portanto, um falso alarme. As economias podem sofrer um choque de 1 mês, 2 meses, 3 meses, tal como a Bolsa, mas voltarão ao seu lugar. Nenhum comentador político fala nisto. Também ninguém demonstra que as contas de Trump estão erradas. Todos criticam Trump, mas ninguém diz que ele está a mentir. Esta que é uma verdade insufismável. Atacar o Trump atacam todos, da extrema-esquerda ao PSD. O Sr. Presidente, eu estava a falar, eu estive a ouvir toda a gente quando falaram. E pode continuar, Sr. Deputado. Atacar o Trump atacam todos. Eu peço que criem condições, Sr. Deputado, não se desconcentrar. Sr. Deputado Gentile. Eu desconcentro-me muito rapidamente. Faz favor. Atacar o Trump atacam todos, da extrema-esquerda ao PSD e à IEL, mas ninguém desmente os números apresentados sobre as tarifas a que os produtos norte-americanos têm estado sujeitos por este mundo fora. Esta que é essa. Isso é algo de assinalar com surpresa. No entanto, beneficiamos agora de um período de carência de 3 meses, até que estas tarifas sejam efetivamente aplicadas nos Estados Unidos. Assim, e apesar de ser uma pergunta retórica, uma vez que no final deste período de carência este Governo já não estará em funções, faço uma pergunta pessoal, Sr. Secretário de Estado. O que pensa que o próximo Governo de Portugal deve fazer para reagir e até certo ponto combater esta súbita inflação que todos os produtos europeus, mas neste caso os portugueses, vão sofrer nos Estados Unidos? Muito obrigado. E a última inscrição é da Sr. Deputado António Pinto Pereira. Tem a palavra. 2 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus. Quero dizer-lhe pessoalmente que tenho por si maior consideração e estima. Não é isso que está em questão. O que está em questão é outra coisa. E eu julgo que não vale a pena estarmos aqui a perder tempo com esta discussão, que é uma discussão pouco frutuosa. Há 2 níveis de decisão ao nível de ministros na Europa. Na Europa, na União Europeia, é o Conselho de Ministros da União Europeia, que reúne com ministros, e é o Conselho Europeu, que reúne ao nível de chefes de Estado ou de Governo, 100 ministros. Os ministros podem, cada membro do Conselho Europeu pode fazer acompanhar de um ministro, como o Presidente da Comissão pode fazer acompanhar de um membro da Comissão em função das matérias a debater no Conselho Europeu. Não há volta a dar quanto a isto. Está escrito nos tratados, não fui eu que o escrevi. Portanto, nós estamos aqui a discutir uma questão ideológica, se somos mais de esquerda ou mais de direita. Estamos a discutir uma questão que é de técnica jurídica, é de interpretação dos tratados, é a lei. Não há volta a dar. E isto quer dizer que um deputado da Assembleia da República, como um membro do Governo, sendo Secretário de Estado ou Ministro, não pode fazer uma interpretação que é contrária à lei. Não lhe fica bem. Uma coisa é dizer que vem aqui com boa vontade, e isso é evidente ao longo deste ano legislativo. Outra coisa é estar a justificar a ausência permanente do Ministro dos Negócios Estrangeiros a estas reuniões da Comissão de Assuntos Europeus. Veja bem, se ao nível do Conselho de Ministros da União Europeia o Ministro é obrigado a vir à Comissão de Assuntos Europeus, ao nível do Conselho Europeu, que está num plano superior, está-me a dizer que vem o Secretário de Estado com legitimidade? Mas isso passa pela cabeça de alguém? Estamos a falar de técnica jurídica. Não tem nada de ofensivo, nem tem nada a ver com a postura de Vossa Excelência, que é notável. Veio sempre com boa vontade, com disposição e com enorme competência. Isso não está em questão. Mas era o Sr. Ministro que devia estar aí sentado. Ou então a Sra. Secretária de Estado devia ser Ministra dos Negócios Estrangeiros. Muito obrigado. Pronto. Tivemos 6 intervenções e, portanto, temos... Não, uma foi prescindida. 12 minutos no máximo para a resposta da Sra. Secretária de Estado. Não sei se ouviu. Muito obrigada. 12 minutos. 12 como minutos. tempo de intervenção. Tem a palavra, Sra. Secretária. Muito obrigada, Srs. Deputados, pelas questões. O Sr. Deputado José Luís Carneiro perguntou sobre se, dentro do MNES, estamos a estudar
os riscos relativos ao comércio internacional. Enfim, antes de mais, de novo, há aqui várias questões que não têm a ver propriamente com o Conselho Europeu, mas enfim, eu também percebo que estamos a viver o momento que estamos a viver e é natural que tenham essas questões, mas enfim, não era bem este o objetivo, mas muito bem. Naturalmente que sim. Aliás, como o Sr. Deputado, naturalmente que o Ministério, não só o Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas também o Ministério da Agricultura, o Ministério da Economia, estão atentíssimos ao que se está a passar e, como o Sr. Deputado sabe, e bem, o Sr. Ministro, em particular o Sr. Ministro da Economia, tem recebido todas as associações, já recebeu todas as associações e repito que a reunião do Conselho de Ministros de hoje, que ainda estará a decorrer, não tenho a certeza que já tenha acabado, é precisamente sobre este tema. Portanto, o Governo está a acompanhar de uma forma muito atenta, de novo, de uma forma ponderada e muito atenta, porque, como todos assistimos ontem, de facto, a volatilidade destas decisões é enorme e, portanto, a precipitação também não é adequada. Temos que agir de uma forma ponderada, com muita atenção, estar muito em cima do acontecimento e ter respostas adequadas e, em particular, no que diz respeito ao comércio internacional, respostas que têm que ser necessariamente coordenadas com os nossos parceiros e com a Comissão Europeia, porque, na realidade, no comércio internacional mais, enfim, puro, digamos, a competência é da União Europeia, que é dada pelos tratados. Depois o Sr. Deputado põe uma questão sobre a União das Poupanças e Investimentos. Posso lhe dizer sobre o ponto específico que tem a ver com as entidades, enfim, a reforma que está pensada para as entidades reguladoras. O Sr. Ministro das Finanças ainda não tem estado a analisar o que está a ser proposto, ainda não há uma posição. Mas o que é que eu lhe posso dizer sobre as questões que colocou? Nós temos que equilibrar. O Sr. Deputado falou sobre uma liberalização excessiva e sobre uma desregulamentação e sobre o risco que existe para a segurança e para a estabilidade financeira de, enfim, fazer alterações às reservas de capital, etc. E para as poupanças. E a questão que eu lhe gostava de colocar, eu acho que é uma questão interessante, mas a questão que eu gostava de lhe colocar aqui é o seguinte. Nós sabemos todos muito bem, tem sido um debate que temos feito, e é menos feito aqui e mais feito no âmbito de economia e finanças, que um dos principais problemas para a atratividade das poupanças dentro da Europa, que o Sr. Deputado referiu e bem, é a fragmentação do nosso mercado de capitais, a existência de regras em todos os 27 Estados-membros que são diferentes, aplicação, e mesmo quando as regras são mais parecidas, a aplicação é muito diferente, somos muito mais garantistas do que outras regiões do mundo, em particular do que os Estados Unidos, e, portanto, foi identificado que uma parte significativa das poupanças dos europeus simplesmente tem ido parar a outras regiões e, em particular, aos Estados Unidos. Portanto, compreendendo inteiramente as preocupações de sustentabilidade, a preocupação de segurança, de proteção das poupanças, também é verdade... E dos fundos de pensões, certíssimo. E dos fundos de pensões, olhando para tudo isto, nós também temos que ponderar como é que conseguimos atrair precisamente esses fundos de pensões. Está a falar dos fundos de pensões. Os maiores fundos de pensões investem, enfim, agora a situação poderá ser um bocado diferente, mas os maiores fundos de pensões tinham grandes investimentos nos Estados Unidos. Tinham grandes investimentos Sr. Deputado, em várias outras regiões. A questão que se coloca não é, ninguém aqui quer destabilizar o setor financeiro, antes pelo contrário. O objetivo da Comissão, o objetivo da Comissária, o objetivo da Comissão com este plano é tornar essa sustentação mais uniforme, para não haver 27 regimes que tornam impossível, não tornam impossível, mas dificultam imenso o investimento, dificultam imenso as poupanças e afastam as poupanças. Portanto, de facto, enfim, há um equilíbrio e nós temos que conseguir chegar a esse equilíbrio e não me parece que exista, neste momento, nada dos planos da Comissão Europeia que ponha em risco, de que forma seja, as poupanças, os fundos de pensões, as poupanças das famílias, os investimentos das empresas. A senhora deputada Ana Sofia Antunes, enfim, fala de... Enfim, já voltou a falar sobre o investimento em defesa, sobre ser mais restrito ou mais alargado.
considerou que estamos a ser imediatistas. Eu permito-me discordar. Não acho que estejamos a ser imediatistas, nem que haja falta de perspectiva nem a nível europeu, nem a nível da União Europeia. Há um contexto diferente, é preciso reagir e é isso que estamos a fazer. Sobre o próximo quadro financeiro plurianual, os passos, disse, e bem, que durante o verão será recebido o próximo plano. Já existe uma proposta da Comissão que está a ser trabalhada entre ministérios. Existe já não é bem uma proposta, mas enfim, uma ideia, uma referência às principais linhas de força do que poderá ser o próximo quadro financeiro plurianual, que foi uma comunicação da Comissão Europeia que se chama O Caminho para o quadro financeiro plurianual. Esse papel está naturalmente a ser estudado, a posição de Portugal tem sido afinada, mas também lhe posso dizer que a posição de Portugal é aquela que nós temos referido, e que eu referi logo na minha intervenção inicial, que é um orçamento mais ambicioso, idealmente com o reforço dos recursos próprios da União Europeia e também abertos à emissão de dívida comum para aumentar esse orçamento. Uma ambição maior, recursos maiores e, respondendo também aqui à questão do Sr. Deputado Paulo Muniz, no fundo, uma abertura para mudanças que serão necessárias dos quadros financeiro plurianual, mas com um foco grande na preservação da política de coesão, naquela perspectiva de política que continua a reduzir as diferenças e as assimetrias territoriais e com um foco especial de preocupação para as regiões ultraperiféricas, naturalmente, porque Portugal, França e Espanha têm, de facto, esta situação de terem regiões ultraperiféricas e que os 3 Estados-membros, aliás, posso dizer que estive numa reunião precisamente com os meus homólogos destes 2 países, estivemos reunidos na semana passada, onde o tema das regiões ultraperiféricas foi, de novo, referido como de crucial importância em todas as políticas, incluído no próximo quadro financeiro plurianual. Sobre o Sr. Deputado Pedro Correia, falou sobre, eventualmente, várias políticas da União Europeia acabarem por ser uma manta de retalhos. Penso que entendi bem a sua preocupação. Parece-me que as políticas que estas políticas têm sido bem coordenadas. A nível nacional, nós temos uma coordenação importante no âmbito destas políticas e, especificamente, no que diz respeito às questões de cibersegurança, temos um embaixador dedicado que está em articulação com as entidades competentes. Portanto, eu penso que esta questão está bem coordenada, bem assegurada a nível do Governo e em coordenação também com as outras entidades. Existe um esforço, como sabe, por parte da União Europeia e dos próprios Estados-membros para continuarem ou aprenderem uns com os outros. Há cada vez mais esta postura de os Estados-membros que têm sofrido talvez mais com ataques híbridos poderem informar os outros sobre o que se está a passar e aprendermos lições, no fundo, do que se tem assistido. E, portanto, eu acho que, na realidade, esta coordenação a nível europeu é uma ajuda grande para todos. Porque as questões de cibersegurança, naturalmente, ultrapassam as fronteiras e, portanto, no fundo, estas políticas a nível europeu, a coordenação dos Estados-membros e as políticas nacionais, penso que tudo é necessário, estas 3 camadas são todas necessárias para reforçar a nossa defesa. O Sr. Deputado... o Sr. Deputado Tilly, que falou sobre a política do Presidente Trump, eu não vou falar sobre a política de um outro Estado, apenas para dizer que tarifas, esta regressão que tem havido no sentido de aumentar os direitos aduaneiros em geral para vários Estados, incluindo os Estados-membros da União Europeia, é uma política que, na nossa perspectiva, é errada. É errada porque aumenta os custos para todas as empresas, não permite que exista que no fundo, os bens que circulem de uma forma
fácil e flexível para os sítios onde são mais necessários, limita a competitividade de todas as regiões que são afetadas por estas taxas, por estes direitos aduaneiros adicionais, e todos perdemos. Não só a União Europeia e os Estados-membros e outros Estados que têm sido afetados, como também pensamos nós que os Estados Unidos vão ser bastante afetados por esta política. Portanto, o que eu lhe posso dizer é que lamentamos profundamente esta situação e que Portugal, juntamente com os outros Estados-membros, responderá em conjunto e tem estado sempre a responder em conjunto a uma política que é, na nossa perspectiva, uma política errada. E ainda tenho uns minutos, Sr. Deputado António Pinto Pereira, concordo que este debate sobre quem devia estar cá é um bocadinho estéril. O regimento permite que esteja cá um membro do Governo. Cá estou. Muito obrigada. E chegamos ao fim desta audição. Agradeço aos senhores deputados, agradeço à senhora Secretária de Estado. Creio que tivemos, para terminar, também, eu diria, um aroma já um pouquinho intenso daquilo que é a conjuntura política que atravessamos, ou não fosse este Parlamento, precisamente a casa do debate e de um confronto saudável, que nós precisamos na nossa democracia. Mas, dito isto, parece-me que todas as intervenções honraram, digamos, o princípio que se queria, e pudemos fazer aqui um debate, digamos, bem alargado, com muitos temas, como disse o Sr. Secretário de Estado, às vezes até saindo da própria agenda do último Conselho Europeu, mas, no fundo, deixando-nos também apetites para que no futuro esse debate e esse papel de construção siga com muita atenção da vossa parte. Resta-me desejar aos senhores deputados, sobretudo àqueles que são candidatos nestas eleições de 18 de maio, os maiores sucessos eleitorais. Eu digo isso de uma forma abrangente para todos os partidos. Eu procurei ser um presidente de todos os deputados e esforcei-me, porque também, não tendo sido eleito por todos os deputados, atribuí-me a mim próprio essa responsabilidade na interpretação daquilo que me parece ser o papel de um presidente de uma comissão, que fundamentalmente representa a todos. E quero agradecer-vos de uma forma muito, muito especial. Foi um ano, para mim, muito desassossegado, porque de alguma maneira fui desassossegado e acabei por me envolver com muito gosto. Acho que a política é, acima de tudo, também um ato de amor, e gostei muito deste tema. Fez-me regressar a temas que trabalhava há quase 30 anos atrás, e portanto ali antes dos meus 30, 25 anos atrás, por aí. E isso foi bom, embora a Europa tivesse mudado muito, algumas coisas se mantiveram, nomeadamente a nossa dificuldade de construirmos soluções ao nível da defesa e ao nível da política externa de uma forma comum, mais unificada, mas parece que estamos a atravessar um momento em que há uma certa configuração desse velho objetivo poderá vir a ser estabelecida, porque de facto o momentum político é muito interessante. Eu acho que vale a pena fazer parte no futuro da Comissão dos Assuntos Europeus. Acho que Portugal terá necessariamente que ser cada vez mais europeu, sendo europeu, mas digo no sentido da sua discussão política, e acho que este é o momento de todos os países da União Europeia serem mais europeus até do que nacionais, e portanto nesse aspecto é um momento extraordinário, e portanto quem tiver na ação política a possibilidade de o viver, de contribuir, de interpretar, creio que é esse o grande privilégio que terão à vossa frente. A mim parece-me também que na dimensão parlamentar nós teremos todas as condições. Daquilo que eu pude observar de perto, há muita vontade, há muita qualidade. Quero partilhar convosco que quando trouxemos, com a ajuda do nosso
Presidente da Assembleia da República. Sem ele seria difícil trazer pessoas que foram chefes de Estado, ou chefes de Governo. Estávamos nessa pista, e trazermos recentemente o professor Enrico Letta, que além de ter sido ex-primeiro-ministro de Itália e de ter feito um trabalho extraordinário com aquele relatório Europe Much More Than a Market, ele é um professor muito conceituado na área da gestão e da economia, vem-nos falar da fragmentação europeia, da necessidade de terminar com essa fragmentação, e posso-vos confessar uma coisa: no jantar de boas-vindas que o Sr. Presidente Zé Pedro Aguiar Branco lhe deu, aliás, ele veio de propósito, como sabem, ele chegou num avião à noite para estar com os deputados portugueses, e foi logo embora, e portanto foi uma vinda a Portugal dedicada, digamos, ao Parlamento português. E era a terceira vez que ele o fazia, tinha começado pela Grécia e depois tinha ido à França. Ele contou-nos que a Grécia tinha era aquele momento simbólico de ali ter nascido a democracia, e portanto que se tivesse que ir a um Parlamento, iríamos, digamos, ao Parlamento Helénico. Mas a seguir foi a França, e em França perguntaram-lhe quanto é que tinha custado aos contribuintes franceses aquele relatório. E com isso ele perguntou, claro, ele explicou que não tinha custado nada, que tinha feito, digamos, dentro do âmbito das suas atividades, mas que gostava de perceber que tipo de deputados, que tipo de perguntas é que ele iria ter na sessão do dia seguinte. E eu quero vos dizer que depois dessa sessão, onde houve 14 intervenções, todas elas muito diversificadas, e estão aqui muitos dos deputados que as fizeram, também houve deputados fora da CAI que ali foram fazer essas intervenções, levaram a que o professor Enrico Letta saísse talvez com a imagem melhor que se pode ter de um Parlamento. E eu digo isto com orgulho, de partilha convosco, porque creio até que ele até o referiu no final, como estava entusiasmado e agradecido pela qualidade das intervenções. Mas sei que, tendo ele esse track record, digamos, de outras passagens, levou dos deputados portugueses uma mensagem muito boa, e portanto é isto que eu desejo que assim continue. Na dimensão parlamentar há um estado de graça para os assuntos europeus, há uma abertura enorme para apoiar. Eu fico muito contente porque no final deste trabalho todo não tínhamos apenas o nosso querido Bruno Dias Pinheiro, que, coitado, corre para todo lado para tentar apoiar todos os deputados que se deslocam a vários sítios, e portanto vamos ter digamos, o trabalho dele reforçado em Bruxelas, e vamos também conseguir, no âmbito da reforma orgânica que foi feita recentemente, aprovada muito recentemente no Parlamento, aqui neste Parlamento, também a criação, digamos, de uma unidade, de um grupo que possa, a nível parlamentar, dar apoio, quando esse apoio hoje está muito nas mãos, apenas, do ponto de vista técnico, volto a referir, das assessorias dos grupos parlamentares, a quem eu presto mais uma vez o meu agradecimento, faço mais uma vez a minha homenagem, presto essa homenagem, porque é um trabalho muitas das vezes ingrato, é um trabalho muitas das vezes não tão visível ou não tão reconhecido, mas é a base para a preparação das intervenções dos nossos deputados. Portanto, se conseguirmos criar essas condições para que também ao nível do Parlamento essas assessorias e os seus deputados possam ter, digamos, mais assuntos europeus, mais preparação, mais nível de especialização técnica, eu estou certo que a dimensão parlamentar será reforçada. E com isto termino, agradeço a todos, do fundo do coração, quero também à Sra. Secretária de Estado agradecer-lhe toda a boa colaboração, foi sempre uma simpatia extraordinária. Se continuar nessas funções, mas isso o resultado o dirá, estou certo que continuaremos em boas mãos, e estou certo que continuará a prestar esta excelência de colaboração aqui com a Comissão, com a nova configuração da Comissão dos Assuntos Europeus. Desejo a todos um futuro muito risonho e bem-ajam, e obrigada por tudo.